Muito boa noite, muito boa noite. Já estamos ao vivo para mais uma live poderosa. E hoje o nosso tema é influência, oração. Vamos botar aqui oração pelos nossos filhos, oração. Sejam todas bem-vindas. Oração pelos nossos... Vamos deixar aqui o tema de hoje. Pelos nossos filhos. E o tema é influência malignas e portas espirituais abertas. Vamos chamar o pessoal aqui. Vamos deixar aqui então fixado o nosso tema de hoje. Sejam todas bem-vindas. Vamos começar mais uma live abençoada. Se você é mãe, sente que algo mudou no seu filho, no comportamento, no humor, na fé, na paz, essa live é para você. Então já vai compartilhando a live com outras mães, comenta aqui, eu creio, coloca aí no chat, eu creio em nome de Jesus. Fica comigo até o final, porque hoje Deus vai fechar portas e que nem você nem sabia e que estavam abertas. Vamos mandando aí pro pessoal. Mãe, se você está aqui hoje, rapidinho, já vai mandando aí para outras mães, porque você já não reconhece mais o seu filho, você anda com aperto no peito, angustiada, sabe? Então, vem comigo. Seu filho anda depressivo, não anda estudando, não anda comendo direito, anda rebelde, com sentimento de ira. Então, fica comigo, porque hoje nós vamos falar sobre portas espirituais e como fechar essas brechas com a base bíblica, em nome de Jesus. O pessoal aqui também está entrando no Zoom, sejam todos bem-vindos, paz do Senhor, que Deus abençoe. Vamos chamando o pessoal aí para ficar conosco, Instagram também. Yara, já vou te chamar para orarmos juntas. Deixa eu te chamar aqui. Hoje nós temos uma convidada espiritual, porque o nosso tema hoje é um tema poderoso. Pastor Yara está conosco hoje. Paz, minha amada. Paz. Deus abençoe. Amém. Hoje nós estamos aí nos levantando com um grande exército de mulheres, numa campanha poderosíssima de 21 dias, e hoje é o 11º dia hoje é a nossa oração. Nós vamos orar contra influências malignas, contra as portas espirituais abertas e o chamado de mãe intercessora que queima no nosso coração, nos levantando com autoridade para saquear o inferno, né? Com a nossa bazuca na mão, que é a nossa Bíblia, porque Deus nos colocou na vida dos nossos filhos para nós gerarmos vidas e cuidarmos dessa vida. Então, se você, mãe, sente que algo mudou no seu filho, no comportamento, sabe, no humor, na paz, sabe, no temperamento dele, essa live é para você. Então, já coloca aqui, eu creio que hoje os nossos filhos terão mudança. Coloca aqui, eu creio que os nossos filhos voltarão para casa, e já vai mandando para mais mães, em nome de Jesus. Olá, Heloíse. Olá, Cris. Tudo bem? Vão chamando aí, Verinha. Vão mandando aviãozinho pro pessoal. Eu quero deixar a pastora Yara se apresentar aqui. Enquanto o pessoal tá chegando, eu já vou mandando aqui também os meus aviãozinhos, vou fazendo a minha parte, porque eu sei que tem famílias que precisam ser restauradas, alcançadas. Famílias precisam levantar mulheres intercessoras, elas poder e autoridade. Então, já estou fazendo a minha parte aqui, você faça a sua aí também, porque você tem esse poder, esse dever hoje de estar intercedendo na vida de mais mulheres, amém? Pastor Yara, a palavra hoje é sua. Deixa Deus te usar. Eu quero começar com uma oração. Eu já quero te entregar hoje ao altar do Senhor, para que o Senhor te use abundantemente como uma filha, né? Uma filha pródiga, uma filha abundante, uma filha que veio a esbanjar a palavra do Senhor, que veio colocar hoje sementes nos nossos corações. Amém? Então vamos colocando aqui, viu? Coloque também o nome do seu filho. Durante toda a oração eu vou pedir para você não ficar calada. Cada vez que a palavra entrar, cada vez que a palavra fizer sentido na sua vida, mulher, usa a sua boca. Na verdade, usa o seu dedinho
dedinho aí, como se fosse a sua boca, para falar para o inimigo, amém, eu creio, glória a Deus, tu já é um derrotado, tu já é um falido, eu creio na restauração do meu filho, eu creio na vida do meu filho de volta em casa. Então você vai colocando, vai profetizando, usa o Instagram agora como forma de declarar, como forma profética, de declarar aos céus que a palavra já entrou, que a semente já germinou, que a luz do Senhor já iluminou os caminhos da sua casa e do seu filho. Usa o Instagram agora, se manifesta, deixa Deus te usar, coloca agora para fora, deixa que a palavra entre e vá colocando no Instagram aí, porque eu tenho certeza que o Deus já começou a abrir as portas do céu sobre a sua casa. Vamos começar orando então, querido amado Deus, a ti rendemos graças, Pai, porque tu és bom e fiel. Pai, mais um dia da tua presença, ô Suricanta Labachai. Pai, nós te honramos, te glorificamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos, Senhor, diante do teu altar, podendo pedir misericórdia, Pai, sabendo que tu és um Pai pródigo, um Pai abundante, um Pai que não mede, Senhor, que não dá limites, mas que coloca, Senhor, na medida que cada um precisa, Senhor, a tua misericórdia. Pai, hoje nós te pedimos, blinda, Senhor, as nossas famílias, blinda a vida, Senhor, da pastoreara, para que ela não possa, Senhor, ser atingida nesse momento da palavra. Blinda, Senhor, as nossas internets. Blinda a casa, Senhor, e a vida de cada mãe que aqui vai entrar agora, Senhor, porque a palavra é para ela. Senhor, esse canal está sendo usado hoje como cura, como libertação, como intercessão, Pai, para chegar em famílias, em lugares, como está lá em 1 Coríntios, Pai. Olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, mas mente nenhuma não pôde imaginar o que o Senhor tem para fazer na vida daquelas que o amam. E nós estamos declarando hoje que nós te amamos, Pai, que nós queremos uma aliança contigo, nós queremos uma remissão, Senhor, uma nova vida, Senhor, de relacionamento com os nossos filhos no teu altar, Pai. Nós queremos remissão, Pai, nós queremos que toda maldição caia por terra, Pai, seja ela geracional, sai, Pai, seja ela, Pai, por contratos errados que nós fizemos, palavras malditas, lugares que frequentamos, Senhor, aliança, Senhor, no ocultismo, que caia por terra, Pai, porque hoje nós queremos declarar, Senhor, sobre a vida dessas mulheres, desses filhos, céus abertos, Pai. Manda os teus anjos, Pai. Manda os teus arcanjos, Pai. Manda, Senhor, teus querubins, Pai, para nos alcançar a nossa oração. Jesus, fica com nós essa noite, Pai. Fica com nós, Jesus. Coloca sobre a pastoreara, Senhor, as palavras certas que cada mãe aqui precisa. Pai, nós te pedimos misericórdia. Entregamos, Senhor, a nossa oração de hoje, da campanha do 11º dia no teu altar, para a tua honra e para a tua glória. E tudo aquilo que for dito aqui, Pai, que o inimigo não tem autoridade, Senhor, de se manifestar, e derruba sobre cada mãe aqui hoje, Senhor, a tua visão espiritual, a tua autoridade espiritual, para que cada uma receba a sua porção dobrada, Senhor, e as suas causas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor, a palavra está contigo, a gente não está te escutando. Acho que o teu microfone está fechado. Agora sim, em nome de Jesus. Tá? Deixa Deus te usar poderosamente. Pastor Yara, além de tudo, é psicanalista, é de Imbituba, é uma filha amada de Deus. E o Senhor colocou no meu coração de chamar ela hoje para ela ser a nossa intercessora da noite. Amém? Seja bem-vinda, pastor, e a palavra está contigo. Amém, minha Amém. amiga, minha pastora. Deus uniu os nossos caminhos, tem trabalhado grandemente na nossa vida juntas. Eu louvo a Deus. Você está me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Está um pouquinho robotizado, tá, pastora? Pouquinha coisa, mas está... O lugar onde eu estou, internet. Tá um pouquinho ruim. Quem sabe você... Em nome de Jesus... Nós blindamos, Senhor, tiramos toda a autoridade, Senhor, toda a interferência do inimigo, Pai. Que caia por terra, Senhor, desde agora, Senhor, nós já damos uma ordem no mundo espiritual. Pai, que toda a interferência, Senhor, hoje o nosso tema, Senhor, é um tema poderoso, Senhor. É um tema que fala sobre influências malignas e portas espirituais abertas. Então, nós estamos dando uma ordem agora, Pai. Se tem qualquer influência maligna nesse momento, tentando interferir, Senhor, no teu altar, nós estamos dando uma ordem agora que caia por terra em nome de Jesus. Porque desde o início dessa campanha, dessa oração, Senhor, tu já estavas, Senhor, no controle, Senhor, e tu já tinha preparado essa noite, Senhor. Então caia por terra, Pai,
todo impedimento, Pai, que venha aí assolar, tá, a nossa live no dia de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos mandando aqui para ela mais uma vez o convite da pastora Yara, para que ela possa aceitar lá. E a internet dela tá um pouco ruim. Então você que é mãe, que sente que seu filho mudou, sente que a paz já não está mais na sua casa, que você está perdendo o controle, que você não consegue mais dar conta da sua família, em nome de Jesus, essa live é para você. É para você que quer resgatar, que quer se posicionar como mãe. Hoje é uma live importante, porque nós olhamos para os nossos filhos com os olhos dos homens e não conseguimos olhar com os olhos espirituais. E a noite de hoje eu quero que os seus olhos espirituais, mulher, comecem a abrir. A palavra está profética. A palavra hoje ela está intencional. A palavra hoje ela não é medicamento, porque nós não queremos remediar nada, porque quando Jesus entra na nossa casa, Jesus ele não entra para remediar. Então hoje nós não queremos colocar uma palavra de medicamento. Hoje nós queremos colocar uma palavra de cura, porque nossos filhos merecem ser curados, curado a alma, curado o corpo, curado o espírito. E você também, mulher, merece ser curada. Você merece ser liberta. E tudo começa por nós. Tudo começa por aquilo que nós geramos. Tudo começa por aquilo que nós começamos a declarar. Então, na noite de hoje, nós viemos trazer uma palavra profética para a sua vida e para a vida do seu filho, para a sua família. Enquanto a pastora entra, eu quero te dizer que a palavra hoje, ela vai estar lá em Efésios 4:27. Vamos lá, Yara, vou te chamar mais uma vez aqui. A Yara já está chamando de novo ali, a internet dela já voltou lá. Vamos lá, pastora. Aqui, deixa ela entrar novamente. A nossa palavra hoje é poderosa, está lá em Efésios 4:27. Se você tem a sua Bíblia aí, já vai abrindo. Porque a primeira palavra já diz, não deis lugar ao diabo. Então, hoje nós vamos abrir os olhos de vocês da alma para que vocês possam ocupar o lugar de vocês. Porque Paulo, nessa palavra, vai dizer que dois princípios mais sérios da espiritualidade é o inimigo só atua onde há espaço, só atua onde há espaço. Então a pastora hoje vai trazer para vocês à luz a palavra de Efésios, né, pastora? 4:27, que vai dizer, não deis lugar ao diabo. Sabe por quê? Porque o lugar é de Deus, o lugar é de Jesus, o lugar é seu, o lugar da autoridade em nome de Jesus. Pastora, conseguimos uma internet melhor? Estão me ouvindo melhor? Agora sim, em nome de Jesus, oh glória a Deus. Estávamos orando, intercedendo. Vamos lá. É um prazer estar com vocês, como eu já falei, estar com cada mãe, com cada mulher nesse momento, juntas, intercedendo, nos unindo num grande propósito, quando falamos de filhos, filhos amados. Ah, como a gente ama, né? Como a gente ama os nossos filhos, como a gente tem o prazer de declarar sobre a vida deles sorte de bênção. Mas nós estamos aqui numa palavra muito forte. Quando Efésios adverte aqui, a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. Na nossa casa nós sempre falamos, meu esposo diz, diabo não brinca de ser diabo. E o diabo, ele não vem monstruoso com chifres e vermelho e com garfo na mão. Não. Ele vem muitas vezes, sutilmente, interferir. Eu sinto uma presença agora quando eu falei isso. Glória a Jesus. Poder Santo, santo, santo Jesus. Nos nossos lares. Muitos de nós crentes, conhecedores da palavra de Deus, e ele não deixa de entrar sutilmente. E aí, mulher, mãe, nessa noite, eu te pergunto, quais as portas eu preciso fechar para proteger? Gente, eu sinto a presença de Deus aqui. É verdade, Senhor. Para Fala, Jesus. O meu coração, mas eu vou mais além. O que eu preciso fechar, portas que eu preciso blindar. Meu Deus, para eu retomar, eu vou deixar o Espírito Santo tomar os meus lábios aqui, para eu retomar a conexão, o respeito, o amor
e a confiança do meu filho e da minha filha. Gente, essa palavra confiança é algo tão tremendo que quando a gente gera essa criança, a primeira coisa que ela vem ao mundo, ela olha para a gente. E a primeira coisa é a proteção, é o olhar. Filho, eu estou te vendo, eu estou te amparando, eu estou te protegendo. E aquele olhar indefeso vai te dizer, eu confio em ti, eu confio em você. E quais as portas, minha amada, roubaram essa confiança que veio do teu ventre para o teu filho? E não adianta nós queremos fugir que isso não existe. Existe. E a pastora Fabrícia ontem falou, tem nome. E quando nós nomeamos, nós temos autoridade de repreender, de neutralizar toda essa ação. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo tempos que nós estamos vendo mães responsabilizando seus filhos pelos atos e comportamentos. Mas o exemplo arrasta. Sim ou não? É O verdade. exemplo. É verdade. E quantas mulheres que eu converso em consultório, converso durante tanto tempo, que verdadeiramente têm repetido padrões de comportamentos, ações na vida de seus filhos, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Gente, já foi falado e eu vou repetir. A palavra tem muito poder. O que nós declaramos, nós profetizamos, e são palavras à frente, responsabilizam os comportamentos e as ações dos nossos filhos. Parte de nós. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Nós precisamos assumir e reconhecer esse lugar. Porque nós queremos muitas vezes ações e comportamentos deles que nós não plantamos, que nós não nos doamos o suficiente para ensiná-los como eles deveriam agir, ou melhor, ensinamos errado, nos comportamos errado. Lá atrás, não conheço Jesus, tive uma gravidez conturbada, falei tantas coisas. Quando ele cresceu, falei tantas coisas. Eu tive uma experiência, fui no shopping. Gente, vocês não têm noção. Meu coração ele queria se rasgar. Eu fui com a Amanda e com o Alex, meu marido. Entrei numa loja de calçado. Chegando lá, veio uma menina e a mãe pertinho. A menina esbarrou no ferro da loja e deu uma balançada. Aquela mãe pegou aquela criança pelos braços, de cima para baixo, a criança tinha uns 6 aninhos, olhou para ela e disse, você é muito desastrada. Agora eu vou pegar você, você vai ficar sentada naquele banco até eu terminar o que eu preciso comprar nessa loja. Pegou a criança pelo braço, sentou a criança num banquinho, não estou exagerando. A criança, gente, ela ficou assim sentada, os olhos bem azulzinhos, ela a coisa mais linda, sentou no banquinho e ficou estática, chorando e estática. Eu fui lá, me abaixei, olhando para ela, e a mãe dela lá, toda, sei lá. Olhei nos olhos dela e disse, como é o seu nome? Que linda que você é. E eu queria chorar da angústia que me deu, assim, de ver aquele anjo sendo agredido daquela maneira. Eu olhei para ela e disse, você é muito linda. Você sabia que você não é atrapalhada? Sabia que você não é um desastre? Ela olhou para mim, se recompôs.
sequei as lágrimas dela e disse assim: a mamãe tá nervosa, mas você não és. Você é linda e maravilhosa. Gente, eu saí dali. A minha filha disse: mãe, esse assunto não é teu. Eu disse: ah, Olha como é forte. A palavra de hoje é uma palavra poderosa. E vocês perceberam eu que nesses preciso de um dias momento de todos. uma semente cura de alma, mas você não Olha isso, pastora. A internet falhou um pouco, tá? conversa, Quando a que eu não palavra é tô de vendo. libertação, o inimigo ele tenta, né? Ele tenta cortar, ele tenta nos calar. Eu já percebi que é difícil nós termos uma live que ele corta a interferência, mas quando é uma parte poderosa, porque nós estamos falando, né? Um texto bíblico profético, porque ele está dizendo já na palavra, na primeira palavra lá no versículo, né? 27, que diz: não deis lugar ao diabo. E o diabo está aqui tentando Ó, entrar no território que não é eu, dele. eu vou sair rapidinho, vou mudar de cômodo Tá. e você já me chama. Me chama, quando você entrar, me dá um oi ali. É isso, gente. A palavra, quando ela sabe que vai saquear o inferno, quando o inimigo, ele sabe que ele tá perdendo força, ele vai querer nos calar. Mas essa noite ele não vai nos calar, sabe por quê? Porque, como está dito, não deis lugar ao diabo. E aqui tu não tens lugar. Porque quando nós falamos em lugar, nós estamos falando em espaço, nós estamos falando em território, nós falando em permissão, em legalidade. E Paulo está dizendo: não entregue território, não entregue a sua mente, não entregue a sua casa, não entregue as suas emoções. Então, eu estou te dizendo essa noite: não importa, mulher, as interferências que vão acontecer na sua vida, porque vão vir pessoas e vão dizer que você está errada, vão vir pessoas e vão dizer que você não sabe educar seu filho, vão vir pessoas e vão dizer que, ei, o que você está fazendo? As pessoas vão querer, através de bocas enganosas, porque o inimigo é assim, como falou a pastora Yara. O inimigo, ele não vai vir, sabe, com a cara de diabo, não. Ele vem muitas vezes enganando com cara de anjo. Ele vem através de um amigo do seu filho na escola. Ele vem através, sabe, de pessoas que convivem com você. Então, assim, preste atenção. Não deixe de ser enganada, não dê esse lugar. Aqui não é dele. Sabe? Porque lugar é lugar de pecado. É quando você repete padrões, sabe? O inimigo, ele vai te fazer alimentar conteúdos, tá, na frente do seu filho que não é para a idade dele. Ele vai fazer você conviver em ambientes tóxicos, sabe? Como se fosse tudo uma normalidade de práticas, sabe? Espirituais erradas. Então, tudo aquilo que ele coloca na sua mente como normalidade, nada mais é, como a pastora Yara falou, você aí está sendo, né, o molde do seu filho. Então, é preciso orar e vigiar os ambientes que você está frequentando, os amigos que eles estão tendo. Traz os amiguinhos dos seus filhos para casa, traz eles para conviver com você. Deixa você entrar nesse universo deles, para ver que o universo que eles estão acessando, sabe, seja mais pertencedora do tempo deles, porque mantendo feridas abertas sem cura não adianta. Você precisa saber que feridas são essas para você poder saber curar. Então, pastora, vou te entregar a palavra de novo. A pastora voltou aqui, mas eu Me estava só ouvindo? complementando e elucidando, tá, a tua palavra, porque nós precisamos permanecer em alianças que contaminam de forma correta, alianças do reino, em nome de Jesus. Vai colocando aí de onde você é, da onde que você está aqui conosco. Vai colocando aqui, quando a palavra entrar e você entender, já dá um glória a Deus, um aleluia, porque o inimigo essa noite vai perder território em nome de Jesus. Coloca aí: na minha casa o diabo não tem lugar. Se posiciona, mulher. Diga o tempo inteiro: na minha casa o diabo não tem lugar. Vai se posicionando em nome de Jesus. Estão me ouvindo bem agora? Agora tá perfeito. Então vamos lá. Essa guerra é nossa, essa É batalha nossa. é em nome de Jesus. A gente vai mudando, a gente vai se ajeitando e vamos em frente. Então, o que eu quero dizer para vocês, abram a porta da confiança com o seu filho. A coisa mais linda é quando nossos filhos, eles têm a confiança seja lá o que for. Vocês estão me entendendo? Ter a confiança de vir te confessar
que vocês orem juntas. Eu esqueci de dizer, eu sou mãe de uma menina de 24 anos. Linda. Amanda, maravilhosa, minha filha linda, né? Ela é um ser de luz, eu tive ela muito novinha. Com ela eu aprendi muita coisa. Muito. Eu aprendi a ser mulher, eu aprendi a ser mãe, eu aprendi o amor, eu aprendi o domínio próprio, eu aprendi ser quem eu sou hoje. Porque ela foi um ser de luz na minha vida. Mas, Yara, foi maravilhoso sua maternidade? Foi maravilhosa a minha maternidade. Eu amo ser mãe da Amanda. Eu amo toda a experiência de vida que eu tive. Quando ela chegou na adolescência, eu lembro que eu falei para o meu marido, agora nós precisamos ter muita sabedoria. Nós precisamos ter muita graça. Porque aquele momento dos 13, 14 anos que dá aquela oscilada, criada na igreja. A gente fala banco, debaixo do banco da igreja. Toquei na orquestra até o último minuto de ganhar ela. Minha gravidez foi maravilhosa. Mas eu corria o risco de ter algumas situações. Claro que sim, porque ela é um ser. Ela tem os seus desejos e Deus rompe o livre-arbítrio. Ele simplesmente honra as escolhas da vida dela. Na adolescência, algumas coisas. Pastora, falhou um pouquinho aqui, mas eu queria puxar aquele gancho quando a gente fala em confiança, e a confiança ela começa em pequenos detalhes, né? E quando Deus ele cria o mundo e disse a você eu te dou autoridade sobre a terra, sobre os animais, ou seja, como usar essa autoridade? Se ele fez tudo no verbo, tudo se cria a partir do verbo. E nós mães temos que ter muito cuidado, né? Porque na palavra, lá no versículo 29, vai dizer: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. E quando eu li Exatamente. isso, né? Quando eu li isso, eu vejo assim que nós somos frutos, né? Somos vítimas de outras vítimas. Somos frutos daquilo que um dia já nos feriu. Então, muitas vezes nós ferimos o outro porque nós estamos feridos. E essa palavra para mim ficou quando você falou ali da criança. E é justamente sobre isso. Quando nós falamos em porta de legalidade, quando nós falamos em influência maligna, e a influência, muitas vezes, mães, e é isso que eu só quero frisar aqui, tá, pastora? Desculpa eu interromper, mas isso ficou no meu coração inquieto, que vem pela nossa boca. Vem pela nossa boca a humilhação, o sarcasmo, o desprezo, a condenação, o rótulo, a ameaça constante. E isso dá fraturas emocionais, sabe? Isso dá bloqueio. Os nossos filhos muitas vezes não se sentem corajosos, sabe? Ficam angustiados porque não conseguem te confrontar, porque sabe que vão apanhar. E aí aquele sentimento fica dentro doendo. Sabe? E aí vem os comportamentos que a gente não sabe o porquê que eles se machucam. Por quê? Porque, na verdade, o que está doendo é a alma, mas a alma não fala. Então, o corpo precisa, de alguma forma, sabe? De alguma forma, expressar a dor da alma. E aí é o quê? O inimigo usando da carne, da carnalidade, para expressar que ele está presente na vida dos seus filhos. Essa palavra me confrontou muito, e quando tu trouxe essa criança, nada mais é do que a realidade que as mães vivem, né, pastora, na sua casa hoje. Eu também sou mãe de adolescente e eu já vivi isso, né? Você passou uma adolescência, eu acho que mais tranquila do que a minha aqui. Então, assim, ó, mas são casos e casos, mas é preciso a gente Não, colocar, né? Esses detalhes quando assim para as mães verem onde é que estão as portas de legalidade, que começa no verbo. no verbo, muitas vezes nós precisamos soltar a corda, com a corda na mão, com coragem, só que instruí-los. Porque a proibição é a pior coisa que tem. A proibição, ela parece que dá um gás na dia. Você coloca no lugar de
confidente. Eu estou aqui em qualquer situação, te aconselhando, te orientando. Você traz seu filho para perto de você. É verdade. Então, para mim é uma estratégia, porque tem coisas que eles querem fazer que dói o nosso coração, lugares que eles querem frequentar que dói o nosso coração, e eu digo, eu não iria. Mas se você quiser experimentar, tem que ter muita coragem. É Eu verdade. precisei disso também. Minha filha era rodeada de amigos. Eu moro na praia, próximo da Praia do Rosa. Tinha muitos convites. Mas eu nunca disse um não, você não vai. Você faz o quê? Porque eu mando em você. Eu escutei essa semana uma mãe aos gritos, porque quem manda na sua boca sou eu. Que falta de respeito, gente. Então, assim, ó, tudo tem um modo de falar. Tudo tem um modo de se pronunciar. Então, não é porque eu não recebi respeito que eu não vou dar respeito para o meu filho. Eu vou te tratar da mesma maneira que eu fui tratada, porque é assim que vai ser. Não. Profetiza diferente. Mesmo seu filho não esteja em casa, eu tive uma mentoria que eu fui. Interessante esse testemunho. Uma senhora de idade, ela tinha um neto. E esse neto era muito rebelde. Muito. E todas as noites ele saía, usava droga, aprontava no meio da rua. E as pessoas, as vizinhas, iam lá e diziam assim para ele, ó. Pra ela, vai buscar o seu neto vagabundo que tá lá no meio da calçada, aprontando de novo. Ela pegava o cobertorzinho, ia lá onde o neto estava e dizia para ele, filho, vamos embora, profeta das nações. Oh, glória. É sobre isso. Ela levava embora, isso é verídico. Ela É. levava embora. Bem, É verdade. Maria, o filho do seu neto está lá na delegacia, foi preso, aprontou, e isso, no desafio, ela ia lá com o cobertorzinho. Meu filho, profeta das nações, vamos para casa, vou te dar um banho, te dar uma cama quentinha. E esse homem hoje, ele não virou um vagabundo. Ele não virou um sem vergonha, ele não virou o que as pessoas falavam. Hoje ele é um grande pregador, profeta das nações. Eu tive numa mentoria que colocou Amém. vivo. Ele, Amém. então não é Amém. brincadeira. Muitas vezes É. você falou, e se você falou, não fala mais, declare no mundo espiritual essa renúncia. Se você chamou seu filho de sem vergonha, se você disse que o seu filho não ia dar para nada, disse que o seu filho era um tanso, sei lá o que você falou pro seu filho. Isso ficou registrado na mente dele. Não é brincadeira. Há um registro É verdade. mental do seu filho. E se você não renunciar, se você não declarar uma diferente, isso vai perpetuar, vai Amém. reverberar. É isso que ele acredita. E sobre o que a pastora Fabrícia falou, eu tive um caso que o menino se mutilava, porque ele precisava sentir aquela dor, ele precisava sentir aquela situação de tão maltratado pela mãe na infância. É verdade. Então, mesmo que hoje não há maltratos, há um registro. A criança dos 0 aos 7 anos de idade, ela é pura inconsciente. É um gravadorzinho zerado, gente. Sabe, E pastora, ela deixa vai eu. aprendendo. Posso fazer uma colocação aqui? O Espírito Santo está me ardendo no meu coração aqui. A palavra vai dizer em Efésios 4:30 que é não entristecei o Espírito Santo. Sabe, Deus está me colocando aqui, me revelando que o inimigo ele não pode com Deus. Mas ele sabe a presença do Espírito Santo que cada um carrega. E Deus, ele em Pentecostes, ele veio e ele habitou dentro de nós. Então ele não pode com o Altíssimo, o que que ele vai fazer? Ele vai, na verdade, usar você, mãe, vai usar o seu filho para confrontar o pai. Então, muitas vezes o inimigo vai usar da sua boca imaculada
para atingir não é o seu filho, é o Espírito Santo que habita dentro dele. O seu filho é só um escravinho, o seu filho é só um soldadinho do submundo. É preciso que você entenda. Porque Jesus caminhou na terra, em nenhum momento ele envergonhou ninguém, em nenhum momento ele se irou com ninguém. Eu só vi Jesus irado em uma situação na porta do templo que fazia o templo do pai de comércio. Em outros momentos ele era manso, ele era brando, ele era humilde de coração, sabe? E quando a palavra diz não entristecer o Espírito Santo, mulher, quando você afronta o seu filho, você não está afrontando o seu filho, você está afrontando o Espírito Santo, porque ele é casa sagrada de Deus. Você está afrontando o próprio Deus. Quando um filho te afronta, ele está afrontando o Espírito que habita dentro de ti. Precisamos entender que dentro de cada um de nós habita um Espírito. Então, quando a sua casa vive em gritaria, vive em descontrole, vive num ambiente tenso, sabe, de pecado, na verdade, é uma afronta que o inimigo quer entrar para desestabilizar você, para tirar o poder do Espírito Santo, o poder de Deus que habita em você e no seu filho. Eu precisava colocar isso. Porque o alvo Sim. não é você. Sabe, ele quer matar a carne, porque se ele mata a carne, ele não dá espaço para o Espírito ficar vivo dentro de você e do seu filho. Amém? Se você entendeu a palavra que eu coloquei aqui, que Deus ardeu no meu coração, e eu precisei de colocar a palavra da pastora Yara, vai colocando aqui um glória a Deus, coloca aqui que o diabo é derrotado, mas se manifesta, não fique de boca calada, não. Você está aprendendo aqui que a sua boca tem poder. Então começa a declarar na noite de hoje bênção sobre o seu filho. Começa, se você errou, cada palavra negativa, começa a positivar ela, começa a derramar bênção sobre a vida dele. Você tem esse poder, essa autoridade. Amém? E eu já convido aí, em unidade, você começar do seu filho aí, e aquilo que vier no seu coração de você declarar sobre a vida dele, por mais que você tenha algo ao contrário, seja corajosa e verdadeira nessa live. Declare aí, porque você já está acionando o mundo espiritual sobre a vida do seu filho. Você já está acionando, você já está movimentando. Começa agora. Não fale agora, diabo. Fale agora sobre o seu filho. O meu filho é tal, ele é Abençoado. profetiza a Isso. vida dele. Profetiza aquilo que você quer. Gente, isso é muito poderoso. E nós precisamos tomar esse lugar, porque senão outro toma. E se outro toma, fica ocupado para você retomar, não é fácil. Você sabe que a batalha não é brincadeira. É uma ação muito poderosa. Então E a é gente preciso se precisa. posicionar, né, pastora? E uma coisa assim, ó, que eu sei que é difícil para nós mães, porque a gente sabe que tem filhos que tá num nível de rebeldia, tá num nível de destreza muito grande, já desonrou, sabe? Tem filhos que já bateu na sua mãe, tem filhos que já saiu de casa, e eu sei, porque Deus tá me mostrando aqui, tá me revelando na palavra o quanto tem mães de coração machucado, o quanto tem mães que estão precisando até se perdoar porque falaram coisas na hora da raiva, bateram, colocaram o filho para fora de casa. E tem mães que precisam se perdoar e perdoar os seus filhos. Outra porta de legalidade depois da boca, pastora, é a falta de perdão. A falta de perdão, quem está agindo é o inimigo. Então a palavra diz: tirai toda a amargura, sede benignos, perdoai-vos, sabe? Você tem que ter uma armadura do perdão. Efésios 6:10. Você sabe que a sua briga não é sobre a carne, mas é sobre principados e potestades. Então é contra o inimigo. Sabe, quando a palavra diz reveste das armaduras, é reveste da palavra, reveste do perdão, da compaixão, do amor. Né, pastora? É preciso nós, mulheres, nesse momento, se nós queremos ter a nossa causa alcançada no céu, nós temos que começar aqui dentro. Aqui dentro. Primeiro é perdoando. Eu sei que você já falou coisas que não deveria falar, né, pastora? Eu sei que você já levantou a sua mão que não era para ter levantado. Eu sei que ele já bateu em você e ele não era para ter te desonrado. Sei também que ele já falou coisas que não era para ter falado. Então, assim, é hora de você aliviar o teu coração e colocar o perdão para fora.
Se você não colocar esse perdão para fora, é o primeiro não existe honra maior do que a gente cumprir os mandamentos. E os mandamentos é honrar pai e mãe. E muitas vezes nós precisamos também nos sentir honrado, não desvalorizado, não humilhado, não sentir culpado, né, pastora? Porque a gente erra. Eu tenho falado todos os dias que a gente não nasce pai nem mãe, mas a gente se torna pai e mãe. E filho é isso. Vocês imaginam Deus lá em cima com esse tantão de filho na terra, dando problema para ele todo dia? E mesmo assim ele manda Jesus para ensinar a perdoar, para levar os nossos pecados e perdoar esse povo em massa, não olhando que cor tinha, se era rico, se era pobre, qual era o maior pecado. Não, foi assim, ó, ele arrebatou todo mundo para não deixar assim, ó, um que falasse. Então, assim, que direito temos nós de não perdoar? Ele veio nos ensinar isso. Então está na hora, né, pastora, de nós aprendermos a não nos sentirmos culpados porque nós já fomos perdoados. Não se sinta que você, mas eu errei, eu não soube dar limite para o meu filho, eu não soube dizer não. Eu quis, né, dar aquilo que ele não tinha e dei demais. Né? Eu não soube dar medidas, não soube dar limite, está tudo certo. Você não é obrigado a saber tudo, né, pastora? Não é obrigado. E aí, porque o inimigo ele se move, porque justamente a gente fica se culpando, a gente fica remoendo coisas que passaram. Guarde uma frase: a virada, a chave é o momento presente, é o hoje. Você pode mudar hoje. Você pode se perdoar hoje. E aí, quando a pastora estava falando, eu já tinha anotado isso. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: o que você precisa mudar em você para que você veja a mudança no seu filho? Porque muitas vezes nós queremos mudar no outro aquilo que nós precisamos mudar. Nós terceirizamos. Falhou Às novamente. vezes, nos perdoar. Tá falhando? Falhou um pouquinho, pastora, mas já voltou. Conseguiu entender o que eu falei? Não, pode retornar. Nós precisamos nos perdoar, olhar para o momento presente. Para o momento presente. O diabo ele é acusador, ele quer que você olhe para o passado, aquilo que aconteceu, aquilo que deixou de acontecer. Olhe hoje para o momento presente e veja em você o que você precisa mudar, quem você precisa ser, para que o seu filho se torne também. Que isso parta de você. O seu comportamento vai ser o reflexo para o seu filho. Aquele velho ditado: a fruta não cai longe do pé. Ninguém dá o que não Sim, tem, né? Precisamos curar para ser, né? Precisamos ser curados para curar. te cura, você vai ver o retorno, você vai ver aquilo que você precisa transbordar no seu filho se modificar também. É verdade. Porque E começa de novo, né, pastora? Começa pelo verbo, porque o verbo, ele vai te ajudar a orar. Porque muitas vezes nós temos que orar até por nós. Nós oramos pelo outro e esquecemos de orar por nós. Para que Deus aquebrante nosso coração. Para que Deus comece, né, a nos ensinar a ser mães sábias, obedientes, ter sabedoria, né? Porque Deus, onde uma mulher ora, né, pastora? Deus fecha portas, porque quando você ora, quando você conhece a sua autoridade, quando você se reconhece em Cristo Jesus, você tem força para mudar. E se você tem força de mudar você, e aí é aquilo que eu falo, você não vai mudar seu filho na força do seu braço. Você vai mudar no verbo, em palavras de afirmação, né, pastora? Trazendo ele para perto com acolhimento. Aí você fecha portões, você quebra influências. Você come... No acolhimento. A tua internet falhou um pouco, pastora. mesmo que ele esteja no rebeldia, no momento que ele não esteja fazendo aquilo que você acha que é certo, não reprima. Acolha. Acolha. É uma estratégia, gente. Não adianta. Eu falo que é confundir o inimigo, né, pastora? É. É E constranger o olha, inimigo, porque na verdade o seu filho é uma bênção, quando ele está num momento que você não o reconhece, você não está errada, porque quem está atuando ali não é o Espírito Santo de Deus, é a influência do inimigo. e aí,
Você tá tão preocupado naquilo que ele está, no modo que ele está, aquilo que a gente foca expande tanto que quanto mais eu focar nessa situação, mais vai fortalecer. O que que eu preciso? Deus fala, renova esses pensamentos, É renova verdade. essa tua. Comece a imaginar, comece a sentir, comece a emanar a versão que você quer que o seu filho se transforme. Isso é uma chave, isso é um segredo. Não é fácil, Não, porque é confundir. Mas você começar a visualizar. A fé é o quê? A certeza daquilo que eu espero, eu não vejo. Não tem probabilidade, não tem. Muitas vezes pode ser irreversível, mas não é verdade. Nós precisamos focar, visualizar, mentalizar a versão perfeita. A visão perfeita. E mesmo em fronteiras, mesmo longe, mesmo com quilômetros de distância, declarar essa palavra, visualizar e declarar quem ele é. Não é o que o diabo diz que ele é, o que ele se tornou. E muitas mães perdem a batalha porque falam assim: isso aí não tem mais jeito mesmo. Isso aí é um virado. Pau que nasce torto nunca se endireita. Isso aí é igual o pai dele. Isso aí, isso aí puxou o pai dele. É igualzinho. é verdade. Vamos Verdade. hoje, vamos profetizar aquilo que nós queremos sobre a vida dos nossos filhos e a visualização, a mentalização, a projeção, o diabo não pode te tirar. Você tem esse poder. Deus te deu essas ferramentas. E nós usamos ao contrário, nós usamos para maldição ao invés de bênção. É verdade. Mas hoje aqui é derrubado, é quebrado. Porque Em quando Deus nome nos de traz a Jesus. consciência, Deus nos traz essa consciência, Deus nos dá uma ferramenta, Deus nos dá estratégia. Tem pessoas aqui pedindo estratégia e Deus está dando estratégia. Você não precisa pegar e falar: ei, a palavra diz que o silêncio, ele é ouro. A palavra é prata. O silêncio é ouro. Pastora, antes da gente terminar, eu queria deixar algumas coisas que Deus está me colocando aqui no coração. Nós falamos em palavras, nós falamos em perdão, mas tem outras portas de legalidade que o inimigo entra como se fosse normal e, na verdade, já é um ato, né, dele estar presente e a gente acha que é simplesmente cotidiano. Né? Nós tratamos o mundo com muita naturalidade e o espiritual é muito mais real do que a gente consegue ver. Então, assim, ó, é preciso que você olhe que tipo de música que os seus filhos estão escutando. Por quê? Porque se a gente está falando que a palavra tem poder, quais são as palavras que ele está repetindo que estão nas letras de música? Sabe, eu fui a um evento, uma mulher que eu admiro muito, Tânia Teresa, e ela disse que chegou 3 amigas que estavam num quarto juntas, e 2 já eram convertidas e uma não. E aí uma vivia escutando música sertaneja, aquilo outro, eles estavam numa convenção e as 2 amigas outras ficavam muito incomodadas e foram pedir ajuda para Tânia Teresa. E Tânia Teresa chamou essa moça e falou assim: vamos fazer um acordo? Durante 20 dias você vai escutar só louvor, só música gospel, e você vai repetir cada música que o que está na letra da música se aconteça na sua vida. Você, cada música, cada refrão de música, cada música que você escutar, você vai clamar para Deus, você vai orar, você vai pedir para Deus que o que está na letra da música aconteça na sua vida. E depois de 20 dias, você volta para as suas músicas que você escuta hoje e você vai pedir que o que está na letra da música aconteça na sua vida. Ah, não, né, pastor? Você está doida? Ah, então tu é sem vergonha. Então tu é sem vergonha, porque tu sabe que está errado e tu continua ouvindo. Então é sobre isso, mulheres. É preciso nós sabermos que tem coisa que é errado, a gente trata com naturalidade porque a gente não quer ser confrontado, mas o que você tem acessado na televisão? O que o seu filho tem visto? Quais são os canais de YouTube? É preciso você colocar regras. Não sei se vocês sabem, mas existem aplicativos hoje para crianças de menor que você consegue automatizar no seu celular
dando comandos no celular do seu filho de menor. Então você consegue limitar. Limitar é um ato de amor, dizer não é um ato de amor, porque quando você não dá limite, você está dizendo assim, ó, que você não se importa com seu filho, que ele não é importante para você. Então se importe com os olhos dele. Se a gente fala que os nossos olhos são janelas da alma, o que que a alma está vendo hoje? É preciso que você se confronte, Isso está sabe? moldando. Você precisa ver o que que o seu ambiente hoje está vibrando. Então, quais são as presenças hoje que você tem que deixar para trás? Você tem que cortar, você tem que se posicionar. Quais são as memórias? Pastora, a minha vida foi um inferno com meu filho, eu quero conviver com ele. Começa a criar novas memórias, a achar tempo para estar com ele, a dar o teu tempo, ao invés do inimigo usar o teu tempo, pega esse tempo de volta. Pega o seu, sabe, o seu lugar de volta, começa a caminhar, vai brincar com seus filhos, vai desenhar com eles, sabe? Vai assistir um filme, vai no cinema Não hoje. tenho, eu não tenho tempo para o meu filho. Desculpe a Alguém vai ter advertência. tempo no seu lugar, né, pastora? Eu tenho tempo de tomar um café para dar uma fofocadinha com a minha amiga. É verdade. Então a gente tem que tomar o que é nosso. Hoje é uma noite que a gente trouxe essa palavra profética para vocês, né, pastora? Para a gente abrir os olhos espirituais, para vocês verem que Pastora, nada é normal, que a sua ira, a sua falta de paciência com o seu filho não é normal, que a sua palavra maldita não é normal. Que os seus tapas no seu filho não são normais. Eu não vi Jesus na Bíblia levantando a mão para ninguém nenhuma vez. Eu não vi mas Deus levantando. eu fui criada assim. Tem filhos que levam muito tapa, muita surra. Eu fui Mas criada assim. Eu vou criar assim, é isso né? aí. É repetição de padrão. Mas você pode e deve ser diferente. Você pode e tem o direito de fazer novas experiências, novas memórias. E aquilo que era de dor, aquilo que estava de ruim, vai tendo empilhamentos, vai ficando lá embaixo. Vai chegar uma hora que eu nem me lembro mais. Nem me lembro mais quando foi, por quê? Porque teu amor começa a constranger. Então nós queremos terminar essa live, né, pastora, dizendo para você, cuidado com a sua boca. Cuidado com o seu coração, liberte perdão, né, pastora? Cuidado com o que você anda vendo, o que você anda mostrando para os seus filhos. Cuidado com o que os seus filhos andam vendo. Cuidado com os ambientes que os seus filhos têm frequentado. Mas cuidado com o ambiente que você tem frequentado. Porque você abre porta para os seus filhos. Você colocou ele numa escola que mais lhe convinha porque era perto para você. Mas não era a melhor escola para o seu filho, porque a melhor era ia te dar um pouquinho mais de trabalho. Sabe, às vezes a gente não quer ter trabalho. E aí a gente colhe os frutos depois. Sabe? Às vezes a gente quer terceirizar a educação, deixa na casa de amigos, ou deixa o filho em qualquer lugar. E a gente não se preocupa de ver como é que está a vida dessa pessoa que está ficando com o nosso filho. Quais são os retratos que ele começa a olhar de princípios e valores nos ambientes que eles estão sendo inseridos. Sabe, o seu filho é um tesouro. E o inimigo vai querer roubar o seu tesouro. Então, cuidado aonde você tem deixado o seu tesouro. Não deixe a sua joia em qualquer lugar. Não deixe ela acessível para qualquer um passar e roubar. Que daqui a pouco você vai dizer: meu Deus, aonde é que eu perdi o meu filho? Aonde que eu estava com a cabeça? Ei, preste atenção. Chegou a hora de você cuidar melhor do seu tesouro. Chegou a hora de você ir lá no inferno e saquear o seu tesouro do inferno. Tá Porque na hora. muitas vezes a gente quer nos aliviar momentaneamente, mas criando um problema a longo prazo. A longo prazo. Sabe, eu sempre falo, né, pastora, que nós somos criança uma vez na vida e adulto uma vida toda. Então, assim, é preciso deixar o seu filho ser filho. Se ele não aprende a ser filho quando criança, quando ele é adulto, ele passou essa fase, ele não vai saber lhe honrar, lhe respeitar, ele não vai saber ter tempo com você. Então, é de criança que você tem que sentar no chão, tem que brincar com o seu filho. Você tem que ir para o mundo dele, ver o que ele está assistindo, o que ele está ouvindo, sabe? Você tem que deixar ele falar e entrar no mundo dele, como é que foi o dia dele, quem são os amigos dele. É preciso você ser mãe e deixar o seu filho ser filho, porque nós estamos introduzindo os nossos filhos, pastora,
sabe, em situações de adulto. Em situações de adultos. Nossos filhos estão pulando etapas. Nós queremos resolver situações de adulto colocando criança no meio. E eles não sabem ser criança, muito menos depois ser adultos. Então, vamos respeitar a fase, vamos tomar o que é nosso, mas vamos libertar os nossos filhos das nossas dores. Sabe? Amém. Você tem condições de ser mãe, e deixa os seus filhos ser filhos. Se você quer ser mãe, você precisa colocar o seu filho no lugar de filho, porque tem mães colocando, inclusive, seus filhos no lugar de pai e mãe. Estão querendo que os filhos assumam responsabilidades, quer que os filhos deem conselho, quer que os filhos se posicionem num lugar que, na verdade, é seu. E quem tem que se posicionar é os seus pais, não os seus filhos. E aí você depois perde a identidade e eles não sabem nem quem eles são, nem para onde vão e nem como eles vão. E aí é onde você perde a rédea da situação e o inimigo entra nessas brechas, né, pastora? Filhos com responsabilidades, cuidando de irmãozinho. Não, você não vai brincar porque você tem que cuidar do seu irmãozinho. Quem fez o filho que tem a responsabilidade. É verdade. E aí terceiriza, não, você tem que cuidar do seu irmãozinho, você tem que trocar a fralda do seu irmãozinho, você tem que dar comidinha do seu irmãozinho e brincar do que o seu irmãozinho quer. É verdade. Como adulto, É verdade. adulto assumindo responsabilidades, não é que quer fazer tudo para todo mundo, porque precisou dessa pessoa na infância. Ocupar lugar que não era dele. Então, tudo isso é tanta coisa, gente. É verdade, Né? é verdade. É bênção. Pastora, obrigada. Você quer fazer a oração final para nós? Podemos. Queria agradecer, Podemos. então, todos vocês que estiveram conosco até agora. Essa live vai ficar gravada. Depois eu te convido a você ir lá comentar o que você achou, tá? Não vai embora sem deixar aí sabe, o que você sentiu no coração, que Deus colocou no seu coração. Compartilha também essa live com mais pessoas. Tem muitas mães precisando de ajuda. Sabe, às vezes hoje o Instagram ele tá com métricas um pouco diferentes e ele não, às vezes não entrega a live no ao vivo. Então eu vou pedir para você que você faça a sua parte. Assim como você está recebendo a bênção hoje da palavra chegar na sua casa, está restaurando o seu relacionamento com seu filho, do seu filho está sendo alcançado pelo clamor de mulheres, né? Não só de você, mas de várias mulheres. Eu quero que você tenha misericórdia. Sabe, alcance mais mães. Eu sei que você tem esse poder, usa da sua autoridade hoje, da sua influência, de chegar em outras mulheres. Passa esse vídeo depois para essas mulheres. Avisa aí na sua vizinhança, nos seus grupos de WhatsApp, que está tendo uma campanha de oração de 21 dias. E que está sendo uma bênção. Eu recebo direto aqui no meu direct mães que estão sendo alcançadas. Então, assim, ó, faça a sua parte também, tenha misericórdia pelo seu irmão. Amém? Pastora, você faz a oração para a gente terminar, então, com a bênção? Vamos orar, então. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que nós nos reunimos como filhas, como mães, intercedendo, Senhor, pela vida de cada filho que está aqui, representado pelas suas mães. Pai, nós não conhecemos a identidade desses filhos, essas crianças, jovens, adolescentes, mas o teu Espírito Santo, ele conhece, Pai. Então eu peço como tua filha, que tu visite, Senhor, o filho de cada mulher que está aqui, de cada mãe que está aqui, Senhor, em cidades que eles querem, em locais que querem, Senhor. Nós estamos declarando juntas, Pai, toda sorte de bênção sobre a vida dos filhos das tuas filhas. Pai, que eles sejam guardados, que sejam neutralizados, Pai, de toda a ação do inimigo. Senhor, envia os teus poderosos em cada casa, em cada ambiente, em cada filho, Senhor, e que tu venha te apresentar a eles, Pai, que tu venha os livrar e que eles possam ter experiências e venham gerar testemunhos, Senhor. Honra a fé de cada mulher, Mãe, honra a nossa fé. Estamos aqui orando nesse sábado, nessa noite, renunciando muitos prazeres, muitas coisas, para buscar a tua presença, para buscar a tua orientação, para buscar a tua graça, para buscar estratégias do céu. Pai, nós declaramos que nós somos vitoriosas, que nós somos vencedoras.
E nós somos, sim, Senhor, herdeiras e co-herdeiras do teu reino. E nós Nome de declaramos Jesus. sobre os nossos Santa teu nome. filhos, ação futura, bênçãos sem medidas. Os Sim. nossos filhos, eles são teus. Os nossos filhos, Senhor, eles são heranças dadas por ti. E nós estamos aqui declarando juntas, unidas no mundo espiritual, que essa guerra é vencida na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós já vencemos. Nós somos, Pai, vitoriosas, porque nós também nessa noite nós declaramos, nós decidimos que nós vamos mudar ações, que nós vamos mudar hábitos, que nós vamos mudar comportamentos para que isso reflita na vida dos nossos filhos. Em Hum, nome de Jesus. Jesus. Em Amém. nome E de obrigada. Jesus. Amém, Amém. amém, amém. Que vocês possam ter uma noite abençoada. Que Jesus fique junto com vocês poderosamente. Que Deus abençoe. Aqui nós temos beijão Fabrícia, beijão Yara, e minha filha. Ah, ó, quem tá aqui, mãe, ó. É isso, ó. É É minha mãe. Que coisa A mais gente, linda. Beijo, Verinha. Beijo, pastora Jô, também lá da Bahia conosco. Olha aí, nós temos gente do Sul, temos gente do Norte. Bênção de Deus. Vão divulgando essa live, vão falando para os amigos, para a vizinha. Todos os dias, às 8 horas da noite, nós estamos aqui clamando, profetizando, quebrando cadeias, saqueando o inferno e buscando os nossos tesouros de novo para casa, em nome de Jesus. E eu conto com o seu coração. Eu conto com a sua bondade, eu conto com a sua honra, com a sua glória na vida de mais mulheres e na vida de mais filhos. Amém? Em nome de Jesus, eu te honro, eu te abençoo, te entrego a porção dobrada do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E amanhã eu estou aqui firme e forte com você, por você e com Deus, junto aqui às 8 horas. Um beijo no teu coração. Pastora, muito obrigada. Deus te abençoe. E amanhã a gente se obrigada. vê, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.